Bioeconomia. É uma palavra que a gente ouve cada vez mais, né? Promete um futuro sustentável, verde. Mas e se essa promessa toda for, na verdade, só uma roupagem nova para problemas bem antigos? Nessa análise, a gente vai fundo para entender: a bioeconomia é a solução ou é parte do problema? Essa pergunta, olha, ela está bem no centro de um debate global gigantesco. Por quê? Vamos combinar. A ideia de uma economia que usa recursos biológicos, renováveis, só perfeito, né? Parece a resposta que a gente estava procurando. Só que a realidade, como a gente vai ver, é bem mais complexa, cheia de nuances e principalmente de contradições. Para a gente conseguir entender essa discussão, o primeiro passo é olhar para a história que está sendo contada oficialmente. Instituições globais como a União Europeia, a OCDE, elas apresentam a bioeconomia como uma solução quase mágica para os maiores desafios do nosso tempo. Essa é a grande promessa que está na mesa. E a lógica por trás disso parece mesmo fazer todo sentido. Pensa bem, em vez de cavar e tirar petróleo, um carbono fóssil, a gente passaria a usar o carbono que está circulando na natureza, nas plantas, na biomassa. A meta é super ambiciosa. É tentar alinhar pela primeira vez na história o crescimento da economia com a saúde do planeta. Produzir de tudo, de combustível a remédio, mas de um jeito sustentável. E essa visão ela é oficial, tá? Como a gente vê aqui nessa citação, a bioeconomia é colocada como a peça-chave, o motor principal para um futuro mais sustentável na Europa. Essa, então, é a narrativa que domina a grande promessa que tenta juntar a prosperidade com ecologia. Mas, como a gente sabe, toda grande promessa precisa ser olhada com uma lupa, né? Pois é. É bem aqui que a história começa a ficar mais interessante e mais complicada. Porque quando a gente cava um pouco mais fundo, descobre que não existe a bioeconomia. O que existe, na verdade, é um verdadeiro campo de batalha, com visões de futuro completamente diferentes disputando espaço. Olha só, a análise acadêmica mostra que existem pelo menos 3 grandes visões, mas são 2 que realmente dominam o debate político. De um lado tem a visão da biotecnologia, que aposta tudo em laboratório, em engenharia genética, alta tecnologia. Do outro, a visão dos biorrecursos, que foca mais no processamento da matéria-prima em larga escala, tipo madeira, cana, soja. Basicamente, uma aposta na inteligência do laboratório e a outra na força bruta da biomassa. E o que essas duas visões têm em comum? Aqui está o pulo do gato. Ambas partem da mesma crença, a de que a tecnologia, a inovação, vai conseguir sozinha separar o crescimento da economia da destruição do meio ambiente. É uma aposta total na ideia de que é só trocar um recurso pelo outro, ser mais eficiente e tudo se resolve. Tudo bem, essa é a teoria. Mas e na prática? Como é que essa promessa de crescimento verde se desenrola no mundo real? Bom, é quando a gente olha para o que está acontecendo de verdade que as coisas ficam bem mais claras e as contradições saltam aos olhos. A resposta para essa pergunta mostra um contraste, gritante. Ele revela as consequências reais dessas abordagens e, principalmente, como uma mesma ideia, a bioeconomia, pode significar coisas totalmente diferentes dependendo do lugar. Vamos olhar, por exemplo, para a Finlândia. Lá a gente vê pequenas e médias empresas fazendo coisas incríveis. Elas pegam o que seria lixo da indústria florestal e transformam em materiais novos, de alto valor. É a economia circular funcionando na prática. É um exemplo de como aquela promessa de sustentabilidade pode sim virar realidade. Agora, vamos para um cenário completamente diferente. Uma análise da situação no Brasil mostra uma outra história. Aqui, o discurso da bioeconomia acabou sendo, em grande parte, capturado pelos gigantes do agronegócio. O resultado? A gente vê esse conceito sendo usado para reforçar justamente as indústrias que mais pressionam o meio ambiente, como a da soja e da pecuária. O nome é novo, bioeconomia, mas a lógica por trás parece bem antiga. Os pesquisadores dão um nome para isso: modernização ecológica conservadora. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando se usa uma linguagem verde, uma linguagem ambiental, para dar uma cara nova e legítima para estruturas econômicas que já existem e que, muitas vezes, são destrutivas. É, no fundo, só uma roupagem verde para práticas que não mudaram nada. E esse contraste todo entre a Finlândia e o Brasil nos obriga a ir mais fundo na questão. O que, afinal, está sendo construído em nome da bioeconomia? É algo realmente novo, uma transformação? Ou a gente está só pintando de verde um sistema que continua o mesmo? E aqui vem uma crítica ainda mais afiada. Pesquisadores como Birch e Tyfield mostram uma coisa bem surpreendente. Eles argumentam que para muitas empresas de biotecnologia, o verdadeiro negócio não é vender um produto sustentável. O jogo é outro, é criar e negociar o que eles chamam de biocapital,
Ou seja, patentes, propriedade intelectual, promessas de inovações que talvez um dia existam, o lucro vem da especulação financeira em cima da biologia e não necessariamente da solução de problemas reais. Então, a crítica é que a bioeconomia corre um risco enorme de não ser um paradigma novo e sustentável. Ela pode ser só a biologização do velho sistema industrial. A lógica de extração continua a mesma da era do petróleo, só que a matéria-prima muda. Sai o petróleo, entra a biomassa. A máquina continua a mesma, só muda o combustível. Mas calma, existe uma terceira via, uma visão bem mais radical, que geralmente fica de fora das grandes discussões. É a visão da bioecologia. E o que ela diz? Que não adianta só trocar um insumo por outro. É preciso mudar o jogo todo. Reorientar a economia inteira para que ela funcione dentro dos limites ecológicos do planeta. A pergunta-chave muda completamente. Deixa de ser como a gente pode usar a biologia para crescer mais e passa a ser como a gente precisa mudar a sociedade para viver em harmonia com a biosfera. Isso tudo nos leva a uma encruzilhada. Fica claro que a bioeconomia não é um destino único, já traçado. Ela é, hoje, um campo de disputa. Uma disputa de ideias que, no fundo, espelha as nossas maiores contradições como sociedade. De um lado, a pergunta é: será que a bioeconomia vai ser só um motor verde para a velha economia? Um jeito de arranjar combustível biológico para os mesmos sistemas de extração, de consumo e de desigualdade que criaram a crise em que a gente está? Ou será que ela pode ser o começo de uma nova economia para um mundo verde? Um modelo realmente diferente, que respeita os limites do planeta e que busca justiça social e ecológica. Uma coisa é certa: a resposta não vai vir só da tecnologia. O caminho que vamos seguir, portanto, não é uma escolha meramente técnica, é uma decisão profundamente social e política. Fica claro que o futuro depende de um olhar muito crítico sobre essas promessas verdes. A questão final não é sobre qual tecnologia usar, mas sobre que tipo de sociedade queremos ser, que bioeconomia vamos construir. E talvez o mais importante, para quem? A resposta que dermos a essa pergunta vai definir nosso futuro no planeta.